A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Seja bem-vindo à Atitude Empreender. E hoje o nosso convidado é Antônio Carlos Molinari, que juntamente com seu irmão Paulo Molinari estão à frente da Cristais São Marcos há 52 anos. Seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Como que foi o início aqui em Poços de Caldas? Como é que foi sua infância? Porque hoje você é um gênio da arte de trabalhar com vidros, com cristais, né? Mas no início não foi assim, né? Como que foram os seus primeiros trabalhos? Como é que foi a sua infância aqui em Poços de Caldas? O nosso trabalho começou com o meu pai nos levando para o Aldo Bonora quando aqui chegou em Poços. Mas nós somos aí de família muito humilde, muito simples, né? Meu pai foi um lenhador, ele foi criado com a família Ferreira. Então, o forte dele na época, isso há 70 anos atrás, fazer doce e vinho, doces cristalizado e doce em calda. Esse foi o início dele, porque o meu pai é filho de um imigrante italiano. A minha avó é descendente de espanhol. Com isso, o meu pai acabou aprendendo, foi trabalhar nos cassinos em Poços e foi tocar clarinete na banda do maestro Azevedo. E ele depois, quando fechou os jogos, ele abriu um armazém e abriu uma lenhadora. Foi quando ele estava produzindo vinho e pinga, que esse era o forte dele. E ele fazia vinho de laranja, que era um vinho dos nobres, que ele aprendeu com os italianos. Naquela época, o vinho de laranja servia como um remédio, acho que para quem tinha sífilis, não sei, alguma coisa assim. E era um vinho da nobreza. Então, é uma coisa difícil. Hoje a gente nem vê falar ou alguém fazer isso. E eu tenho as fórmulas que eu guardei dele. Quando o Aldo Bonora veio para Poços, meu pai foi trabalhar com ele porque abastecia ele com lenha nos fornos, né? Mas e nessa época era uma fase muito difícil para nós. Nós dormíamos, a nossa casa era um porão e não tinha luz elétrica, era luz de lamparina. Então a gente levantava de manhã, Sérgio, com o nariz, boca preta. Mas era aquilo, nós não passamos fome, nós passamos muita vontade de comer. Foi uma época muito difícil quando meu pai perdeu a minha mãe. Então ele foi pai, foi mãe. Meu pai nos educou com os olhos. Você era muito jovem quando perdeu a mãe, né? Eu não tinha 5 anos e pouco, não tinha 6 anos de idade. Então foi uma infância nossa muito difícil. Meu pai muito duro, muito firme, porque ele também foi criado morou com a família Lourenço Ferreira, com a dona Bem-vinda, todo aquele pessoal. Então, a educação dele foi muito rígida e ele passou isso para nós. E a gente cultiva isso até as datas de hoje, uma maneira assim um pouco diferente, muito forte. E a gente acaba sofrendo, a família sofre, mas a gente acaba vencendo. Nessa época, Sérgio, você me desculpa, eu dei uma voltinha, mas agora vamos falar da tua pergunta. Foi quando meu pai foi trabalhar para o Aldo e nos levou. O Aldo Bonora, quando chegou aqui em Poços, nós fomos trabalhar com ele ainda criança. Eu tinha 9 para 10 anos e o Paulo 8 anos de idade. Aprendiz, né? Como aprendiz. Naquela época podia colocar um menor. Hoje você tem que colocar maior de idade, é uma dificuldade danada para aprender alguma coisa ou para a gente ensinar. E aí foi o início. Esse foi o início nosso lá na fábrica dele. Não tinha hora, não tinha dia, e o Aldo Bonora, ele foi o primeiro mestre vidreiro a vir para o Brasil. Ele é de Veneza e foi trabalhar em Murano.
E ele, quando veio para Poços, primeiro ele veio para São Paulo a convite do Conde Matarazzo, avô do Suplicy Matarazzo, para fazer, eles trouxeram ele para fazer uns mosaicos para a inauguração do Maracanã no Rio de Janeiro. Quando ele fez, terminou a tarefa dele, ele morava numa pensão em São Paulo, onde tinha um viajante que, ao passar por Poços, falou, ele acabou gostando da ideia e veio para Poços. E veio, conheceu, gostou? Veio, conheceu uma fábrica antiga de vidro, que era do Alfredo Santa Maria. E o Alfredo até hesitou um pouquinho em passar a fábrica para ele, que era a fábrica, era um barracão que não tinha mais nada lá dentro. Mas aproveitava porque tinha a cara de uma fábrica de vidro. E ali ele fez tudo, né? Ele desenvolveu alguma coisa ali e nos levou para lá. E lá começou então esse processo lá nós de aprender começamos no dia a dia. Como aprendiz. Naquela época, Sérgio, veio um jornalista de São Paulo, da Gazeta Esportiva na época, fazer uma reportagem na década de 50. E eu já estava trabalhando lá. Então o Aldo falou, olha, aqui eu tenho uns meninos aqui, ó, que é o meu discípulo e será o meu sucessor. Porque na fábrica de vidro existe isso. Então ele me apresentou como discípulo dele e futuro sucessor. E olha que vingou. E eu fiquei sabendo disso agora, há poucos anos atrás, de um jornal que a família tinha e me deram de presente. Aquilo virou um documento. Uma relíquia, né? Está guardado com muito carinho, né? Sem dúvida, Sérgio. E em que momento surgiu a ideia de dar início ao próprio negócio? Ou seja, eu não dei o início ao próprio negócio. Eu te falei que meu pai trabalhava com ele, mas tinha noção que ele fabricou vinho, fabricou pinga, e ele era um especialista em doce, né? Que até hoje Poços de Caldas é uma cidade que tem uma fama muito forte dos doces aqui fabricados. Então é uma tradição, né? E nesta época, quando ele nos levou lá para trabalhar com o Aldo, e nós nos envolvemos tanto que nós ia para a casa do Aldo, saía com ele, passeava com ele na cidade. Passamos a fazer parte da vida dele, eu não tinha mãe. Então a dona Maria, que era a senhora dele, também praticamente nos encampou ali. E quando ele parou de trabalhar, ele passou a fábrica para o irmão, o Giannino Bonora, e me deu um pedaço. Ele, além de me dar, me ensinar, me deu o segredo das fórmulas do vidro. Então hoje você encontra fórmulas, milhares de fórmulas na internet, mas naquela época, aquelas fórmulas, aquelas cores, hoje você vê na internet, mas você faz, é muito difícil você conseguir alguma coisa. Conseguir reproduzir, né? É muito sofisticado. Mas aquelas fórmulas daquela época, e nós ainda utilizamos grande parte até a data de hoje. Então ele também me deu, além dele me ensinar a técnica, nos deu o segredo do vidro. E ali ele nos amparou, e ele é vivo, viu? Mora aqui em Poços. E a partir daí vocês foram desenvolvendo modelo a modelo e foi ampliando e se tornou essa referência que é hoje conhecida internacionalmente, né? Eu falo isso internacionalmente porque em uma das viagens que eu estava nos Estados Unidos, né, em Las Vegas, quando eu entrei no quarto, olhei um detalhe de uma peça, né, no Hotel Bellagio, em Las Vegas, e olhei e falei assim, Célio, parece de Poços, não deu outro. Foi só virar a peça e estava lá embaixo, Cristais São Marcos. Então isso é uma situação assim que deixa a gente assim muito contente, né, esse potencial que genuíno, como você até diz no slogan da empresa, né, que é de Poços, mas está no mundo. Fico tão feliz em ouvir essas coisas, Sérgio, porque a gente procura, né, como você me perguntou, como que a gente foi desenvolvendo. Como nós tínhamos já a prática, eu já dominava o vidro na época,
que era muito difícil. O Aldo já me considerava um artista. Eu e o Paulo Molinari, pelas facilidades que nós tínhamos em trabalhar, em desenvolver. Quando ele parou e me deu um pedacinho, eu continuei. Só que, por eu ser já um vidreiro, eu fui criando meios, maneiras, criando alguma ferramenta, modificando os nossos fornos, desenvolvendo alguma coisa para a gente fazer em série. Eu tive muita facilidade, tenho um dom de ensinar e aprendi tanta coisa com você ali, pela maneira sua, e eu fui assimilando aquilo que eu fazia lá atrás. Então, nós fomos desenvolvendo. Então, a gente fazia coisas que assustavam mesmo a nossa família, meu pai, e para nós próprios, de ver tanta facilidade, tanta criatividade. Então, você vê até a data de hoje, eu nunca tive um engenheiro dentro da fábrica, não tivemos químico, nem engenheiro eletricista. Aquilo que está lá foi eu que criei, desenvolvi, coisa que já existia, mas a gente ainda criava lá, porque a gente não ia buscar nada lá fora. Então, nós criamos uma eficiência tão grande, uma fábrica. A São Marcos hoje é um exemplo, viu? Não tem nada igual a nós, porque nós brasileiros, Sérgio, somos um povo sofrido, mas muito sofrido, mas a nossa cabeça, ela é alegre. Nós brasileiros somos, vamos falar, criativos, tem as nossas belezas naturais, os nossos carnaval, nosso futebol, tudo isso, as nossas cores, nos ajudou. Hoje você vê o nosso produto, nós já estamos com mais de 63 países. E nós vamos lá, nós vamos em todas as feiras internacionais. Fizemos uma parceria com o governo federal e nós somos convidados por ele. E a gente também passamos a ver um outro lado. Então, os nossos produtos lá fora é uma referência. Você tem que ver como os empresários vão, olham, copiam de nós. E a gente vai aonde tem referência. A cristaleria começou em Poços e ganhou o mundo. E todos esses detalhes você vai contar para a gente no próximo bloco. Obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e continuaremos com a nossa entrevista.